A queda de um ícone de Hollywood. A tragédia por trás do glamour, de Joan Crawford. Por décadas, Joan Crawford foi a personificação do profissionalismo e da lenda, uma figura que esculpiu meticulosamente sua própria narrativa. Mas então, uma jornalista enigmática expôs tudo, desvendando os bastidores de uma das maiores estrelas de Hollywood. Cada sussurro à mesa de jantar, cada ligação privada foi gravada, revelando a verdadeira natureza de Crawford, aquela que ela se esforçou para manter oculta por tantos anos. A gravação mais devastadora veio de uma viagem em uma luxuosa limusine. Crawford, em estado de embriaguez, balbuciava incoerências, mal conseguindo se expressar. Em 1975, uma dúzia das figuras mais poderosas de Hollywood já havia escutado essas gravações chocantes. As portas da oportunidade se fecharam bruscamente. Os convites prestigiosos desapareceram sem deixar rastros. Em 1977, Joan Crawford faleceu sozinha, com sua reputação em frangalhos. A mulher que um dia dominou a tela de prata foi destruída por sua própria voz gravada em fitas magnéticas. Uma jornada solitária. Da pequena Lucille, a rainha da tela, Joan Crawford, cujo nome de nascimento era Lucille Fay LeSueur, nasceu em 23 de março de 1906, em San Antonio, Texas. Sua vida foi marcada pela adversidade desde a infância. Seu pai abandonou a família quando ela tinha apenas 10 meses e nunca mais retornou. Sua mãe, Annabelle, lutou sozinha para criar 2 filhos, Lucille e seu irmão Hal, em uma época em que as mulheres tinham muito poucas opções. Em 1909, sua mãe se casou com Henry Cassin, que administrava teatros em Lawton, Oklahoma. Lucille o chamava de pai, sem saber que ele não era seu pai biológico. Seus primeiros anos foram passados em casas de ópera, onde ela mergulhou no mundo das luzes e da música. Ela observava fascinada os dançarinos, tocava os suntuosos figurinos e sonhava com um futuro no palco. Artistas famosos como Anna Pavlova passavam pela cidade e a pequena Lucille os observava atentamente, para então imitar seus movimentos em casa. Esse mundo vibrante se tornou sua fuga de uma realidade implacável. Uma virada do destino, a dor que forjou uma vontade inabalável. Mas então, algo terrível aconteceu, moldando sua inabalável força de vontade. Para evitar as aulas de piano, um dia Lucille pulou da varanda e, infelizmente, caiu sobre uma garrafa de leite quebrada. Seu pé ficou gravemente ferido, exigindo 3 cirurgias dolorosas. Ela não podia dançar e até mesmo andar era um desafio por meses. Faltou à escola por 1 ano e meio. Aqueles meses de dor e recuperação forjaram nela uma determinação férrea. Embora fosse apenas uma criança, ela já sabia o que significava sofrer pelo que amava. Em 1917, a vida familiar desmoronou mais uma vez. Seu padrasto foi acusado de roubar $4.000 em um negócio de terras. Eles deixaram Lawton e se mudaram para Kansas City. Embora mais tarde ele tenha sido absolvido das acusações, sua reputação nunca se recuperou. A família começou a se desintegrar. Lucille foi enviada para a escola católica St. Agnes Academy, onde trabalhou como empregada para pagar sua matrícula. Ela limpava o chão, cozinhava e estudava sempre que podia. Mais tarde, ela se transferiu para a Rockingham Academy em circunstâncias semelhantes. Ela não teve uma infância real, apenas trabalho, trabalho e mais trabalho. A luz no fim do túnel. O caminho para Hollywood. Apesar de uma vida cheia de desafios, Lucille nunca parou de sonhar e dançar. Ela conheceu um trompetista chamado Ray Sterling, que acreditou nela e a inspirou a ser melhor. Ela começou a ler mais, a estudar com mais afinco e a dançar sempre que tinha a chance. Em 1922, ela se matriculou no Stevens Junior College, usando o nome de Lucille Cassin, e registrando 23 de março de 1906,
como sua data de nascimento para atender ao requisito de idade. Mas ela não estava pronta para a faculdade. Após 4 meses, ela desistiu. De volta a Kansas City, ela entrou em um concurso de dança Charleston e venceu. Essa vitória acendeu uma chama nela. Ela arrumou suas coisas e pegou um trem para Chicago, com apenas $46 no bolso. Ela se juntou a uma trupe de dança itinerante, se apresentando em cidades por todo o Centro-Oeste. Uma noite em Detroit, um produtor da Broadway chamado Jacob J. Schubert a notou. Ele a escalou para Olhos Inocentes, um show da Broadway. De repente, ela estava em Nova York. Um novo nome, uma nova vida. O nascimento de Joan Crawford. Entre o público estava um homem da MGM. Ele lhe ofereceu um teste de tela. O teste não correu bem, mas ela não desistiu. Ela tentou várias vezes. Finalmente, na véspera de Natal de 1924, ela recebeu a ligação decisiva. A MGM estava lhe oferecendo um contrato de $75 por semana, uma quantia considerável para a época. Ela pegou o dinheiro emprestado para a passagem de trem e chegou à Califórnia em 1º de janeiro de 1925. Tinha 21 anos, estava sem dinheiro e era uma desconhecida. Seu primeiro trabalho em Hollywood foi como dublê em um filme chamado Lady of the Night. Mal se via seu rosto, mas era um começo. Em Proud Flash e Pretty Ladies, ela teve mais tempo de tela. Em Pretty Ladies, ela usou seu nome verdadeiro, Lucille Lesueur, pela última vez. A MGM não gostava desse nome. Eles diziam que soava muito como sewer, esgoto. Eles queriam um nome novo, então organizaram um concurso. O vencedor receberia $1.000 e Lucille ganharia uma nova identidade. Ela esperava algo elegante. Quando o nome Joan Crawford foi escolhido, ela ficou desapontada. Ela achou que soava como crawfish, lagostim, mas o nome pegou e logo o mundo o conheceria bem. Ao topo, o ícone de uma geração. Em 1928, ela estrelou Nossas Filhas Dançantes. O filme explodiu. Joan não estava apenas atuando, ela era um símbolo. Ela interpretava uma jovem audaciosa e livre em um mundo em rápida mudança. O público se via nela. O filme se tornou um grande sucesso, seguido por Our Modern Maidens e Our Blushing Brides. Mais tarde, a revista Life a coroou como a primeira rainha do cinema. Uma nova era havia começado, mas poucos suspeitavam que, por trás daquele brilho, uma tragédia esperava para eclodir. De rainha do cinema mudo a ícone do som, a inquebrantável trajetória de Joan Crawford. Joan Crawford não era mais uma dançarina lutando para sobreviver. Ela era uma estrela deslumbrante. Então, a onda dos filmes falados, talkies, ameaçou engolir as carreiras de incontáveis luminares da tela silenciosa. Mas Joan não recuou. Em 1929, ela se lançou corajosamente em Untamed, seu primeiro filme totalmente falado. Embora nervosa, sua voz conquistou o público, catapultando o filme para um sucesso retumbante. Seguiram-se Montana Moon, Paige, e o clímax de sua orgulhosa era Flapper, Our Blushing Brides. A MGM, o poderoso estúdio, vislumbrou o potencial ilimitado de Joan. Em 1931, eles a escalaram para papéis principais em 5 filmes, 3 deles ao lado do lendário Clark Gable. Neste ponto, Joan havia realmente alcançado o auge, ombreando com os nomes mais ilustres de Hollywood, como Norma Shearer, Greta Garbo e Jean Harlow. Embora a crítica às vezes apontasse um leve tremor em sua voz, isso não importava para os milhões de espectadores que já estavam cativados por seu timbre e sua carisma. Rainha da bilheteria e símbolo da classe trabalhadora. Em 1930, Joan Crawford estava em toda parte. Do papel de cowgirl no musical faroeste Montana Moon, uma combinação estranha, mas incrivelmente bem-sucedida, a Our Blushing Brides,
o capítulo final de sua popular trilogia Flapper. No mesmo ano, ela estrelou Paid ao lado de Robert Armstrong, e os resultados de bilheteria provaram inegavelmente. Crawford era uma verdadeira estrela. Em 1931, percebendo seu apelo irresistível, a MGM a escalou para nada menos que 5 filmes em um único ano. A prova definitiva do poder de Joan veio em 1932, quando ela ficou em terceiro lugar na primeira pesquisa das 10 estrelas mais lucrativas da história do cinema, apenas atrás de Marie Dressler e Janet Gaynor. 7 anos antes, ela era apenas uma dublê de corpo para Norma Shearer. Agora, ela era uma rival em pé de igualdade. Crawford manteve sua posição nessa lista até 1936, mesmo enquanto muitas outras estrelas da Era Silenciosa desapareciam. Durante a Grande Depressão, seus papéis ressoavam pessoalmente com as pessoas. Ela frequentemente interpretava mulheres que começavam do nada, lutando para subir na vida. Essa história atingiu em cheio, especialmente entre as mulheres que se viam em sua luta. A MGM abandonou sua imagem de flapper e lhe deu papéis mais sérios. Somente em 1931, ela estrelou Dance Fools Dance, Laughing Sinners e Possessed, todos ao lado de Clark Gable. Cada um foi um sucesso de bilheteria. Quando o cinema encontra a moda, o apogeu de Grand Hotel e o ícone de estilo. E então, em 1932, veio Grand Hotel. Crawford dividiu a tela com a lendária Greta Garbo e os irmãos Barrymore. Embora nervosa, especialmente por não ter cenas com Garbo, a quem admirava profundamente, sua atuação se destacou. O filme se tornou um dos maiores sucessos do ano e ganhou o Oscar de melhor filme. Em Letty Linton, também de 1932, ela usou um vestido com grandes mangas bufantes. Esse vestido se tornou uma sensação nacional, levando as lojas de departamento a produzir milhares de cópias. Crawford agora não era apenas uma estrela de cinema. Ela havia se tornado um ícone da moda. Amor no palco e rumores persistentes. A química entre Joan Crawford e Clark Gable era inegável. Em Dance Fools Dance, Crawford recebeu o primeiro crédito, enquanto Gable ainda era um nome em ascensão com 17 filmes, mas com pouco impacto. No entanto, quando estavam juntos na tela, não parecia atuação. As pessoas diziam que eles realmente se olhavam com olhos cheios de sentimento. O público sentia isso. A MGM viu a faísca e a explorou ao máximo. Fora das telas, os dois começaram um caso extraconjugal, embora Crawford fosse casada com Douglas Fairbanks Jr. na época. Eles fizeram 8 filmes juntos de Possessed em 1931 a Strange Cargo em 1940. Mais tarde, ela admitiu que queria se casar com Gable, mas sabia que não daria certo. Ele tinha uma reputação. E ela também. Alguns insiders da indústria até afirmavam que ela auditava seus protagonistas masculinos na cama, embora alguns supostamente a tenham recusado. Ainda assim, mesmo depois que o romance terminou, seu vínculo permaneceu forte, e isso se mostrava em cada cena que compartilhavam. O golpe de veneno de bilheteria e um retorno espetacular. Em 1937, Joan Crawford estava no topo do mundo. A revista Life a havia coroado como a primeira rainha do cinema. Mas no mesmo ano, ela estrelou The Bride Wore Red, um filme tão ruim que a crítica o chamou de desastre. O público ficou chocado com seu papel rústico como cantora de boate em um bar sujo em Trieste. Embora na cena final ela usasse um deslumbrante vestido vermelho com contas, o vestido não conseguiu salvar o filme. Ele fracassou estrondosamente. As coisas pioraram com Mannequin em 1938. O estúdio esperava que ele reconquistasse os fãs. Até o New York Times afirmou que a devolveria ao seu trono de garota trabalhadora, mas o público não apareceu. De repente, sua posição nas bilheterias caiu do 7º para o 16º lugar. Então veio o verdadeiro golpe.
Em 3 de maio de 1938, um anúncio de página inteira no Hollywood Reporter a chamou de veneno de bilheteria, Box Office Poison. Não era apenas ela. Greta Garbo, Katharine Hepburn e outras também foram nomeadas. Mas a inclusão de Crawford foi a que mais doeu. Ela sempre foi a voz da mulher da classe trabalhadora. O anúncio afirmava que essas estrelas eram talentosas, é claro, mas seus filmes não davam lucro. Não era justo. E pior, pegou. O rótulo se tornou tão icônico que décadas depois foi recriado em Mamãezinha Querida, em uma das cenas mais infames do filme. No entanto, Crawford não desistiu. Em 1939, ela fez um movimento ousado. Aceitou um papel coadjuvante, algo que a maioria das estrelas evitava. Mas em The Women, ela interpretou Crystal Allen, uma mulher fria, calculista e ladra de maridos. O filme tinha um elenco exclusivamente feminino e nenhum homem na tela, mas foi um sucesso. Sua presença felina, sua entrega incisiva, tudo funcionou. Ela roubou cenas até mesmo de sua rival Norma Shearer. O filme ajudou a reviver sua carreira. O público começou a acreditar nela novamente, e um novo capítulo, desafiador, mas também glorioso, se abriu na vida da lendária Joan Crawford. A reinvenção de uma diva, Joan Crawford, desafia Hollywood e ressurge das cinzas, o adeus à MGM, uma decisão audaciosa e o início de uma nova era. Joan Crawford chamava aquela fase de seus anos intermediários, um período turbulento, mas no qual ela se recusava a ser derrotada. Contudo, os problemas na poderosa MGM acumulavam-se implacavelmente. Estrelas mais jovens e promissoras, como a cintilante Judy Garland e a sedutora Lana Turner, começavam a roubar os papéis que antes eram seu domínio absoluto. Em 1943, a paciência de Crawford se esgotou. Em um ato de coragem e desespero, no dia 29 de junho de 1943, após 18 anos de lealdade e glória, Joan Crawford virou as costas para a MGM. Foi uma ruptura custosa. O estúdio pagou a ela a quantia considerável de $100 mil para cancelar seu último filme contratual. Mas a diva não perdeu tempo. Em um movimento surpreendente, apenas 2 dias depois, ela assinou um contrato com a Warner Bros., aceitando um salário que era apenas 1/3 do que recebia antes. Aos 38 anos, pelos padrões cruéis de Hollywood, sua carreira já deveria ter chegado ao fim. Era o veredito silencioso da indústria para estrelas em declínio. Mas Joan Crawford, com sua determinação inabalável, simplesmente não se importava. Ela buscava um estúdio que lhe permitisse evoluir, se reinventar. O estilo mais cru e dramático da Warner Bros. Parecia o palco perfeito para o próximo e imprevisível capítulo de sua vida e carreira. O renascimento triunfal, Alma em Suplício, e o Oscar que silenciou a dúvida. Esse tão aguardado capítulo chegou em 1945, com o icônico Alma em Suplício, Mildred Pierce. O papel era um presente dos céus. Uma mãe madura, desesperada para alcançar o sucesso e, acima de tudo, manter sua filha mimada e ingrata feliz. Crawford viu a si mesma na complexidade da personagem. A luta, a perseverança, o amor materno incondicional. Ela lutou com unhas e dentes para conseguir o papel, ciente de que era sua chance de redenção. O investimento no filme foi modesto para a época, $1.400.000, mas o retorno foi espetacular. $5,6 milhões, o que equivaleria a impressionantes $98 milhões nos dias de hoje. Aos 40 anos, quando muitos a consideravam acabada, Joan Crawford alcançou o ápice. Ela conquistou o Oscar de Melhor Atriz, um reconhecimento que transcendeu o simples prêmio. Sua reação à vitória foi tão dramática quanto sua própria vida. Ela não compareceu à cerimônia. Em vez disso, sintonizou o rádio em seu quarto,
deitada na cama, para ouvir o anúncio. Quando seu nome foi proclamado, ela convidou fotógrafos para seu apartamento. Em maquiagem impecável e um elegante hobby de seda, ela posou triunfante com seu Oscar, transformando a ausência em um ato de puro teatro e poder. Era a declaração final. Joan Crawford estava de volta, e mais forte do que nunca. Os amores proibidos e os casamentos turbulados, o coração inquieto de uma diva. A vida amorosa de Joan Crawford era tudo, menos comum. Sua primeira união com o também ator Douglas Fairbanks Jr. começou em um segredo absoluto. Em 3 de junho de 1929, eles fugiram e se casaram em uma pequena igreja em Manhattan. O que deveria ter sido um conto de fadas rapidamente se transformou em um escândalo público. Os pais de Fairbanks Jr., as lendas de Hollywood Douglas Fairbanks Sr. e Mary Pickford, ficaram furiosos, banindo o jovem casal de sua opulenta mansão, Pickfair, por 8 longos meses. Com o tempo, Crawford, astuta e charmosa, conseguiu suavizar as tensões, chamando Fairbanks Sr. de Tio Doug, e ele a retribuiu com o apelido carinhoso de Billy, de sua infância. Mas a portas fechadas, o conto de fadas ruía. Crawford revelou que Fairbanks Jr. era ciumento e desconfiado. Suas brigas se arrastavam pela noite adentro, e em 1933 ela entrou com o pedido de divórcio, citando crueldade mental. 2 anos depois, em 1935, ela se casou com Franchot Tone, um ator de teatro, não um gigante de Hollywood. Crawford, com sua ambição e influência, tentou impulsionar a carreira dele. Eles chegaram a construir um teatro particular em sua casa em Brentwood para encenar peças com amigos próximos, como o icônico Clark Gable. No entanto, a vida lhes reservou a dor. 2 abortos espontâneos devastaram o casal, e Tone começou a beber pesadamente. Anos depois, Crawford revelaria que ele a agredia fisicamente. O casamento chegou ao fim em 1939. Estranhamente, eles mantiveram uma relação de carinho. Em 1964, Tony a pediu em casamento novamente, um convite que ela recusou. Mas, quando ele faleceu em 1968, Joan honrou seu último desejo, espalhando suas cinzas nos pitorescos lagos Muskoka, no Canadá. O terceiro casamento veio de forma meteórica. Em 21 de julho de 1942, apenas 6 semanas após conhecer Philip Terry, ela se casou com ele à meia-noite, na casa de seu advogado. Essa união, porém, durou poucos anos. Eles se separaram em 1945. E Crawford pediu o divórcio em março de 1946, novamente alegando crueldade. Seu quarto e último casamento foi com o magnata Alfred Steele, presidente da Pepsi Cola. Eles se casaram no luxuoso Flamingo Hotel em Las Vegas em 10 de maio de 1955. Este foi o único casamento de Joan Crawford, que não terminou em divórcio. Um raro momento de estabilidade em sua vida pessoal. Steele faleceu em 1959. Após sua morte, Joan permaneceu incrivelmente leal à Pepsi, chegando a integrar seu conselho de diretores, transformando a lealdade conjugal em um compromisso empresarial duradouro. A difícil jornada da maternidade e os segredos de família. A maternidade para Joan Crawford foi um caminho árduo e cheio de obstáculos. A lei californiana da época não permitia que mulheres solteiras adotassem. Sem se deter, em 1939, Joan foi até Las Vegas para adotar uma menina, a quem chamou de Christina. Poucos anos depois, ela tentou adotar um menino, mas sua mãe biológica o reivindicou de volta, supostamente em uma tentativa de extorquir dinheiro de Crawford. Ainda em busca de preencher o vazio familiar, em 1943, junto com Philip Terry, ela adotou outro menino, nomeando-o em homenagem ao pai. Contudo,
Após o divórcio, ela o renomeou para Christopher. Em 1947, a família de Joan cresceu ainda mais com a adoção das gêmeas Kathy e Cindy, vindas do Tennessee. A mãe biológica das meninas havia falecido menos de uma semana após o parto. A adoção foi arranjada através da Tennessee Children's Home Society, uma agência que, chocantemente, mais tarde, seria exposta por realizar adotações ilegais, o que desencadeou grandes reformas no sistema. Essa revelação adiciona uma camada sombria à já complexa história de maternidade de Crawford. Paixões. Além do altar, de Clark Gable, há um enigma na Casa Branca. O romance parecia seguir Joan Crawford, mesmo fora das amarras do casamento. Seu caso mais notório e comentado foi, sem dúvida, com o inesquecível Clark Gable. O relacionamento deles se estendeu por anos, em um ciclo intermitente de idas e vindas, mesmo enquanto ambos estavam casados com outras pessoas. A fofoca nunca cessava, alimentando a imaginação do público sobre o casal mais glamuroso de Hollywood. Um fato intrigante marcou seus últimos dias. No momento de sua morte, Crawford tinha apenas 2 retratos emoldurados em seu apartamento. Um era de Barbara Stanwyck e o outro de John F. Kennedy. A presença do retrato de John F. Kennedy levantou muitas sobrancelhas e alimentou rumores persistentes. Alguns acreditavam que ela e Kennedy teriam tido um relacionamento secreto, uma teoria que Crawford nunca confirmou. No entanto, ela não era conhecida por guardar fotos de meros conhecidos, o que adiciona um véu de mistério a essa conexão. Nos bastidores de Hollywood, a lenda dizia que Joan Crawford seduzia seus colegas de elenco com a mesma ferocidade e determinação com que perseguia os papéis mais cobiçados. Ela dominava a arte de usar sua beleza, seu charme e sua ambição para conseguir exatamente o que desejava. Cortejava chefes de estúdio, diretores e atores com uma habilidade ímpar. Em uma indústria predominantemente masculina, esses relacionamentos não eram apenas sobre amor ou atração. Eles eram fundamentalmente sobre poder. E Crawford soube usar esse poder como poucos. A complexa relação com Barbara Stanwyck, uma admiradora secreta e o legado de uma mulher de carreira. Sua conexão com Barbara Stanwyck era ainda mais complexa e cheia de nuances. Crawford manteve um pequeno retrato de Stanwyck por 22 anos, um gesto que para muitos revelava uma profundidade de sentimento além da mera amizade. Isso significava algo profundo e duradouro. Em uma entrevista de 1966, a própria Stanwyck teceu elogios sinceros ao sucesso de Crawford, chamando-a de uma verdadeira mulher de carreira. Essa declaração, vinda de uma colega respeitada, reforça a imagem de Crawford como uma força implacável e uma figura central na história de Hollywood. A relação delas, embora por vezes enigmática, sublinha a resiliência e a complexidade de Joan Crawford, uma mulher que forjou seu próprio destino em um mundo implacável, deixando um legado que vai muito além das telas de cinema. O segredo por trás do brilho. O lado sombrio de Joan Crawford e seu espetacular ressurgimento em Hollywood. Embora na superfície parecessem próximas, nos bastidores, a relação entre Joan Crawford e as pessoas ao seu redor não era tão simples. Em gravações privadas reveladas posteriormente, a lenda da tela Barbara Stanwyck não hesitou em classificar Crawford como cruel e egoísta. Stanwyck contou uma história chocante sobre uma festa, onde Crawford fez um escândalo apenas por não estar sentada na mesa principal. Ela era uma filha da... Pausa! Admitiu Stanwyck, chocada. Fiquei chocada. Essas palavras revelaram uma faceta sombria de Joan, muito diferente da imagem profissional que ela sempre construiu. Novo apogeu, de Alma em Suplício a Humoresque e um contrato recorde,
Após ganhar o Oscar por Alma em Suplício, Mildred Pierce, em 1945, Joan Crawford havia realmente voltado ao topo. Os anos seguintes na Warner Bros. Foram alguns dos melhores de sua carreira. Em 1946, ela estrelou o filme Humoresque. Nos bastidores, a tensão era palpável, especialmente com o diretor John Negulesco. Inclusive, Crawford chorou para o produtor, confessando que não sabia o que sua personagem deveria sentir. Em resposta, o diretor fez algo peculiar. Ele pintou um retrato de sua personagem e o entregou a ela com uma nota explicativa. Isso mudou tudo. Sua atuação foi tão brilhante que os críticos ainda a consideram uma de suas melhores. A Warner Bros. Também não poupou despesas. Eles pagaram $25 mil ao violinista Isaac Stern para gravar a música e usaram músicos ocultos atrás de John Garfield para que parecesse real quando ele tocava o violino na tela. O filme foi um grande sucesso. Crawford imediatamente recebeu um novo contrato de 7 anos, com um salário de $200 mil por filme. Explosão contínua, indicações ao Oscar consecutivas e o marco de Torch Song. Seu próximo filme, Possessão, Possessed, 1947, rendeu-lhe outra indicação ao Oscar. Embora não tenha vencido, o prêmio foi para Loretta Young, isso não ofuscou a carreira meteórica de Crawford. Ela manteve a sequência com Alma em Brasa, Flamingo Road, 1949, Morrer Não É Nada, The Damned Don't Cry, 1950, e Estranha Invasão, Sudden Fear, 1952, que lhe rendeu sua terceira indicação ao Oscar. Em 1953, ela retornou à MGM para o filme A Tocha, Torch Song, sua primeira obra em Technicolor. Ela recebeu $125 mil por isso, mas por razões fiscais, o pagamento foi dividido em 83 partes. Embora ela parecesse cantar no filme, suas músicas foram dubladas por India Adams. Uma das canções, Two-Faced Woman, havia sido gravada para outro filme, mas foi cortada. Então Crawford a usou, o que levou a uma das comparações de tela dividida mais estranhas de todos os tempos. Em That's Entertainment 3, você pode ver Crawford dublando ao lado da filmagem original da cena cortada com Sid Charisse. Johnny Guitar. A batalha por trás das câmeras e um legado cult após a tocha, Crawford deu um passo ousado. Ela comprou os direitos do romance Johnny Guitar e se juntou à Republic Pictures para produzir o filme em 1954. Ela escolheu Nicholas Ray para dirigir, embora o projeto anterior deles tivesse fracassado. No set, as coisas foram tensas. Crawford e sua colega de elenco, Mercedes McCambridge, se chocaram fortemente. Alguns dizem que foi porque Crawford havia namorado o marido de McCambridge uma vez. A tensão foi tão grande que quase afundou o filme. Mas de alguma forma, Johnny Guitar sobreviveu e anos depois foi selecionado para o Registro Nacional de Cinema, tornando-se um clássico cult. Em meados da década de 1950, a indústria estava mudando e Crawford estava sendo empurrada para filmes menores e mais baratos. Em 1955, ela estrelou Mulher na Praia, Female on the Beach, um romance sombrio sobre uma viúva rica e um misterioso vagabundo da praia. Em 1956, ela fez Folhas de Outono, Autumn Leaves, com o diretor Robert Aldrich. Ela interpretou uma mulher mais velha, solitária, que se apaixona por um jovem problemático, interpretado por Cliff Robertson. A história era crua e emocional. Aldrich ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cinema de Berlim. E embora o filme não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, os críticos começaram a vê-lo de forma diferente com o tempo, apreciando seu valor artístico. Crawford adorou trabalhar nele. Ela disse que tudo simplesmente funcionou. O elenco, o roteiro, a direção. O título foi até mudado para pegar carona na onda da canção de sucesso de Nat King Cole. Crawford e Aldrich
haviam planejado outro filme juntos, Tempestade ao Sol, Storm in the Sun. Mas o projeto desmoronou quando Aldrich teve problemas com o estúdio. A rivalidade lendária e o capítulo final de um ícone. Então veio o capítulo mais explosivo de sua carreira. O que terá acontecido a Baby Jane? Em 1962, foi a própria Crawford quem deu vida a este projeto. Ela obteve os direitos do livro e convenceu Bette Davis a participar. O filme custou menos de $1 milhão para ser feito, mas arrecadou $9 milhões em aluguéis nos Estados Unidos, mais de $90 milhões hoje. O filme recebeu 5 indicações ao Oscar, mas o que aconteceu fora das câmeras atraiu tanta atenção. Crawford e Davis se odiavam mortalmente. Crawford estava no conselho de diretores da Pepsi e Davis mandou instalar uma máquina de Coca-Cola em seu camarim só para provocá-la. Durante as filmagens, Crawford não confiava em Davis durante as cenas violentas e exigiu uma dublê de corpo. Um dia, Davis supostamente a atingiu tão forte na cabeça que Crawford precisou de pontos. Davis disse que mal a tocou. A rivalidade piorou durante a temporada de premiações. Davis foi indicada ao Oscar. Crawford não foi, então ela fez algumas ligações e, segundo muitos, ajudou a garantir que Davis não vencesse. Anos depois, Davis ainda acreditava nisso. Ela disse a Barbara Walters: "Joan não queria que eu tivesse aquele Oscar." Mas o filme deu a ambas as atrizes um segundo fôlego e ajudou a lançar um gênero completamente novo de terror, liderado por estrelas mais velhas. O último grande papel de Crawford veio em 1970 com o filme Trog. Foi o final de uma carreira ilustre, cheia de glória, tragédia e segredos que nunca foram totalmente resolvidos. O ato final de um ícone, Joan Crawford. Diante da dura realidade e de um segredo devastador, Trog. Um filme britânico de ficção científica e terror de baixo orçamento, onde Joan Crawford encarnou uma cientista que descobre um homem das cavernas, tornou-se o triste epílogo de uma carreira ilustre. Ela vestia um conjunto de calças bege e gritava "Trog" para uma caverna. A crítica não poupou reprovações. Roger Ebert chamou o filme de absurdo, mas membros da equipe, como o lutador que interpretou Trog, a defenderam. Ele contou que ela era profissional, gentil e até mesmo lhe enviou cartões de Natal por anos após as filmagens. O produtor afirmou que ela terminou tanto Berserk quanto Trog, no prazo e dentro do orçamento. O New York Times até fez um elogio de mão dupla. Pelo menos ela estava trabalhando com seriedade em sua arte. Crawford não ficou satisfeita com as críticas. Ela afirmou que o filme recebeu feedback medíocre e foi emparelhado injustamente com um grande filme de terror nos cinemas. Claramente, sua carreira estava chegando ao fim. O escândalo na Casa Branca, quando a rainha de Hollywood perdeu o controle. Em janeiro de 1967, Joan Crawford compareceu a um elegante jantar na Casa Branca. A noite começou com um chá oferecido pela primeira-dama e continuou com um jantar entre a elite política e celebridades. Crawford sentou-se perto de Kathy Douglas, a esposa de 23 anos do juiz da Suprema Corte, William O. Douglas. Ela supostamente mirou em Kathy com comentários rudes durante toda a refeição. Vários homens na mesa tentaram acalmar a situação. Em um momento, quando Kathy disse que preferia áreas selvagens a parques nacionais, Crawford respondeu com amargura: "Agora que você subiu na vida, pode se dar ao luxo disso." Então veio o infame incidente do guardanapo de renda. Quando a sobremesa foi servida, cada convidado recebeu um copo de cristal para os dedos sobre um guardanapo de renda. Kathy esqueceu de colocá-lo corretamente. Crawford se inclinou sobre a mesa, pegou o dela e disse com sarcasmo: "É assim que fazemos." Testemunhas disseram que foi uma manobra para envergonhar Kathy publicamente. Kathy disse mais tarde:
Essa foi a primeira vez que fui insultada em Washington. Quando os repórteres perguntaram sobre o incidente, Crawford negou tudo. Primeiro, ela disse que nunca conheceu Kathy. Depois, ela admitiu ter pegado o guardanapo, mas alegou que estava ajudando. Ela enviou aos Douglas um telegrama estranho dizendo que estava terrivelmente triste e que há pessoas gentis em todo lugar, incluindo Joan Crawford. Mas o estrago já estava feito. A essa altura, Crawford tinha 67 anos. Hollywood havia mudado, mas ela não. Sua obsessão por status, controle e aparência a fazia parecer uma relíquia do passado. O abismo do desespero. Da queda de uma carreira a uma tentativa desesperada. Após a morte de seu marido Alfred Steele, ela aceitou um pequeno papel em Os Melhores Anos de Suas Vidas, The Best of Everything, apenas para pagar as contas. Em 1968, ela até substituiu sua própria filha em uma novela, interpretando uma personagem na casa dos 20 anos, embora estivesse perto dos 70. Foi uma tentativa desesperada de se agarrar a uma imagem da qual o mundo já havia se afastado. A traição silenciosa, o surgimento de Shirley Eder e as fitas secretas, Joan Crawford, foi uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas por trás do brilho, uma tempestade estava se formando. E tudo começou com uma mulher chamada Shirley Eder. Shirley não era tão famosa quanto os grandes colunistas de fofoca. Ela trabalhava de Detroit. No entanto, de alguma forma, ela tinha acesso a pessoas como Frank Sinatra, Lana Turner, Bob Hope e especialmente Joan Crawford e Barbara Stanwyck. Na superfície, ela parecia uma jornalista inofensiva. Mas o que as estrelas não sabiam era que Shirley tinha um segredo aterrorizante. Enquanto fingia ser amiga delas, ela estava secretamente gravando suas ligações telefônicas. Ela usava uma falsa cordialidade para fazê-las falar livremente, enquanto seu gravador funcionava em segundo plano. Se uma celebridade não dissesse "isso é off the record", Shirley guardava e depois usava. Ela chamava isso de jornalismo. Alguns chamavam de traição. Outros diziam que ela era simplesmente escória. Uma de suas primeiras gravações veio de um elegante jantar no 21 Club em Nova York em dezembro de 1966. Ela estava com Joan Crawford e Barbara Stanwyck. Em apenas 10 minutos, Shirley capturou algo elétrico. Joan agia como a rainha da sala. Barbara, a quem Joan chamava de Missy, a acompanhava, deixando Joan brilhar. Em um momento, Barbara disse que tinha um retrato de Joan em sua casa há uns 20 anos. Joan a corrigiu rapidamente. 22 anos. Barbara não discutiu. Esse era o poder que Joan tinha. Quando Shirley perguntou por que elas não saíam mais em Hollywood, Joan disse que era uma mulher de carreira, que pertencia a Nova York, não a Hollywood. O segredo revelado. A reputação desmorona e as consequências devastadoras. Mas mesmo naquele curto jantar, Shirley não estava apenas ouvindo. Ela estava cutucando, misturando a ordem dos nomes. Barbara Stanwyck e Joan Crawford. Joan Crawford e Barbara Stanwyck. Ela sabia que esses pequenos detalhes poderiam gerar tensão, e era exatamente isso que ela queria. Em 1970, rumores sobre as fitas secretas de Shirley começaram a se espalhar por Hollywood, mas ninguém sabia quantas fitas ela tinha. Para Joan, o estrago já estava feito. Sua imagem impecável, construída ao longo de mais de 40 anos, estava se rachando. As pessoas que ouviram as fitas ouviram uma mulher insegura, de língua afiada e obcecada consigo mesma. Isso não correspondia à versão polida de Crawford, que os fãs conheciam da tela de prata. Insiders dizem que em 1975, pelo menos uma dúzia de figuras importantes de Hollywood ouviram partes das fitas. A ilustre carreira de Joan Crawford finalmente foi arruinada pelos mesmos segredos que ela tentou enterrar.
uma tragédia de uma grande estrela incapaz de se adaptar às mudanças de seu tempo. A queda de um mito, a misteriosa morte de Joan Crawford e o terremoto de Queridinha Mamãe. A influência de Joan Crawford estava escorregando de suas mãos. Ela passou a vida inteira construindo sua lenda, e agora, graças aos segredos revelados por Shirley Eder, ela estava se desintegrando. Então, o fatídico 10 de maio de 1977 chegou. Joan Crawford morreu sozinha em seu apartamento em Nova York. Apenas 4 dias antes, ela havia entregue seu amado cachorro, sabendo que não podia mais cuidar dele. Ela tinha 69 anos, embora muitos acreditassem que era mais velha. Seu funeral foi pequeno. Ela foi cremada e colocada em uma cripta ao lado de seu quarto marido. Oficialmente, a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas alguns registros médicos indicam que foi câncer de pâncreas. Um detalhe enigmático que só aumenta o drama dos últimos momentos de uma estrela cintilante. Ela deixou uma herança de cerca de 2 milhões de dólares, o equivalente a 9 milhões e 800 mil dólares hoje. E, em uma reviravolta final, ela garantiu que seus filhos mais velhos, Christina e Christopher, não recebessem nada. Em seu testamento, ela escreveu: "É minha intenção não deixar nenhuma provisão por razões que lhes são bem conhecidas. O segredo escandaloso, Queridinha Mamãe, revela o lado sombrio da rainha de Hollywood." Exatamente 1 ano e meio depois, o mundo descobriu quais poderiam ter sido essas razões. Em 10 de novembro de 1978, Christina Crawford lançou uma bomba. Seu livro, Queridinha Mamãe, Mommy Dearest, chegou às prateleiras e mudou tudo. O público costumava pensar que Joan havia sido uma atriz glamourosa e trabalhadora, mas Christina a pintou como uma mãe violenta e alcoólatra que aterrorizava seus filhos. A história mais infame é a de Joan batendo em Christina com um cabide de arame enquanto gritava: "Nada de cabides de arame!" Outra alegação chocante é que Joan manteve Christopher amarrado em um arnês especial todas as noites até ele completar 12 anos. Ele tinha que pedir permissão para usar o banheiro. Se Joan não estivesse em casa, ele tinha que implorar a Christina por ajuda. Havia histórias de Joan os acordando à noite para limpar, de privar Christina de comida por se recusar a comer bife sangrento, de amarrá-la no chuveiro e de encenar natais falsos em que as crianças só podiam ficar com um presente enquanto agradeciam às pessoas por dezenas. Quando Christina tinha 13 anos, ela diz que Joan a espancou tão brutalmente que ela pensou que morreria. Essa foi a última vez que houve violência física, porque depois disso, Christina revidou. A batalha pela verdade, a reação pública e as cicatrizes incuráveis. O livro foi lançado no momento certo, após a morte de Joan, e depois que Christina foi excluída do testamento. Algumas pessoas questionaram seus motivos. As 2 filhas gêmeas mais novas de Joan negaram tudo. Uma delas, Kathy, apareceu na televisão nacional chamando o livro de uma grande obra de ficção. Mas o estrago já estava feito. Mesmo com amigos famosos como Maoy e Douglas Fairbanks Jr. defendendo Joan, ninguém pôde desmentir o que Christina havia escrito. As histórias eram muito cruas, muito específicas, muito brutais. Queridinha Mamãe não foi apenas um livro, foi um grito de raiva, rasgando o véu de glamour que escondia uma tragédia familiar, mudando para sempre a percepção do mundo sobre uma das maiores divas de Hollywood.